O Cruzeiro já tinha 2 gols de vantagem contra o Vila Nova, mas Eduardo não quis saber. Entrou no Serra Dourada cheio de vontade. Feliz de ajudar, sabe? Feliz de ajudar o Cruzeiro com os gols, ajudando, jogando ali como volante, como meia. Falei pro mister, onde ele quiser me utilizar ali, eu vou estar à disposição. O Cruzeiro esqueceu o regulamento e foi para cima do Vila. Kaique e Caio Jorge resolveram testar o goleiro House. 2 defesaças. Caio Jorge ainda teve outra chance cara a cara. E o goleiro colorado cresceu mais uma vez. Matheus Pereira arriscou de longe. E quem estava lá? House, garantindo 0-0 no primeiro tempo. Mas no segundo ele foi traído pelo desvio. Eduardo chutou e Mitkov matou o goleiro do Vila. Cruzeiro 1-0. O Colorado ainda tentou a reação com Júnior Todinho. Aí foi Cássio que caiu para fazer a defesa. Quem estava inspirado mesmo era Eduardo. Apareceu na área e só empurrou para a rede na assistência do Bolacier. E para fechar a vitória, escanteio, Jonathan Jesus marcou de cabeça. Cruzeiro 3-0. Com essa vitória, o Cruzeiro chega a 8 jogos de invencibilidade, numa sequência que soma Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O momento é muito bom, só que não tem tempo para comemorar, já que a maratona de jogos continua nessas 3 competições. Perdemos em algumas situações de pressão, ganhamos em criatividade, isto é tudo um equilíbrio, não é? E eu como treinador tenho que gerir esse equilíbrio, porventura preciso de mais criatividade, porventura preciso de mais capacidade de pressão para o adversário não jogar. O dono do vinho e do azeite. Com o vinho e com o azeite, ele de fato azeitou o Cruzeiro. Eu não queria falar isso, mas acabou saindo. Ele azeitou. Você já E provou? outra, o homem transformou água em vinho. Hein? O que você falou? Já provou? Não, mas já tá vendendo? Não vou sei. querer experimentar. Eu também vou querer experimentar. Já nas lojas do supermercado BH, que não é patrocinador nosso, mas vai vender Tanto o lá. azeite quanto o vinho eu vou querer provar. Aqui, deixa eu contar uma coisa pra você. Porque se for tão bom quanto o que ele faz no Cruzeiro, deve ser maravilhoso. Quantos por cento tem de trabalho dele aí? Ele quer te provocar, Quantos por cento tem do trabalho do Léo Jardim no Cruzeiro? Quanto? 70% do que esse Cruzeiro faz é responsabilidade do técnico Leonardo Jardim. 70%. Esse Cruzeiro joga muita bola graças ao Léo Jardim. Porque esse time, ele recuperou o Cássio, ele recuperou o Eduardo, ele recuperou o próprio William, que ontem jogou bem, e é um cara que estava mal. Fagner, Cássio. É que o Fagner eu acho que não foi bem uma recuperação, mas ele conseguiu fazer com que ele jogasse bola. Vidalba, ele recuperou. Então, assim, eu acho que o Jardim tem muita responsabilidade com tudo o que acontece no Cruzeiro. O próprio Matheus Pereira é uma recuperação. O Matheus Pereira tem um início de temporada muito questionado. E acabou resenha, Ele tá jogando bem. bola na boa. Exatamente. Então, assim, ele tem responsabilidade não só pelo que os caras estão jogando, mas também pelo fato do Cruzeiro ter hoje uma situação mais tranquila nos bastidores. Então, eu acho que o Léo Jardim tem muita responsabilidade por tudo que o Cruzeiro vem vivendo. Aliás, ontem mais uma boa partida. Primeiro tempo enalteceu o Cássio, que para mim foi importantíssimo. E no segundo tempo enaltecer a equipe do Cruzeiro num todo e o coletivo. É óbvio, a gente fala dos nomes, das individualidades, mas eu acho que o coletivo é o mais importante. No caso, o técnico Léo Jardim, que tem feito um baita trabalho. Estou completamente jardinizado. Eu tenho sentido o dedo do Jardim já desde a chegada. E se nós analisarmos, vocês levam tudo para o lado da maldade. Eu fico impressionado. O dedo dele no trabalho. Vocês são muito maldosos. Então é o seguinte, quanto tempo tem que estar aí, Valu? 3 meses? Chegou... O primeiro jogo ele dirigiu o Cruzeiro 10 de fevereiro. Março, abril, maio. Chegou em Belo Horizonte dia 8. Pouco mais de 3 meses. Teve um período do trabalho dele que eu falava, ô Jardim, você também tem que dar uma resposta. Tá aí a resposta. E por isso eu falo. Não dá para considerar que o trabalho dele é só 30%, não. Isso é coisa da cabeça do Valu. Ele faz um trabalho excepcional. E outra coisa, não é só organizar a equipe, não. É organizar a equipe e gestão de pessoas.
eu tive com uma pessoa do Cruzeiro essa semana, hoje é sexta-feira, mais precisamente, na terça-feira, eu estive com uma pessoa do Cruzeiro que me falou, Everton, a gestão de grupo dele, mas não é gestão, na verdade não é gestão de grupo, é gestão de pessoas, porque não é só quem ele faz a gestão, as pessoas do clube, a maneira com a qual ele trata as pessoas e tal. Então ele conseguiu ganhar o grupo, cara. Ele pega o cara, ele não prioriza o principal jogador do elenco do Cruzeiro, que é um fenômeno midiático, e um baita atacante que é o Gabigol. Ele conseguiu incutir na cabeça do Gabigol, que Gabigol, eu vou precisar de você, você será importante pra caramba no processo. Mas infelizmente, em alguns jogos você vai ficar no banco, e ele conseguiu convencer, Valuzeiro. É isso, HG. Boa tarde para você, para os amigos aqui no estúdio, a quem nos assiste. Acho que foi mais uma vitória do Cruzeiro, onde o coletivo falou mais alto. O Cruzeiro entrou ontem um pouco diferente, com o Gabigol ao lado do Caio Jorge. Ele acabou fazendo algo que a gente projetou ontem no programa, entre as várias possibilidades, e particularmente seria o ponto de partida que eu teria feito também, colocar o Matheus Pereira ali pelo lado direito, no meio campo, colocar o Christian pelo lado esquerdo. Esse Matheus Pereira, que completamente diferente agora com o Leonardo Jardim, principalmente sem a bola, não teria problemas ali para ajudar o Cruzeiro no momento sem a bola. Pastilha já fez efeito? Não é uma aguinha aqui, mas eu vou ser mais sucinto hoje, porque as condições da garganta não estão boas. Mas qualquer trabalho no futebol, às vezes acontecem trabalhos de técnicos ruins, onde os jogadores compram as ideias, exatamente porque o trabalho é ruim, as coisas acabam não acontecendo. O Cruzeiro mesmo é exemplo disso, né? Os jogadores, para mim, compraram a ideia do Fernando Diniz, exatamente por terem comprado, as coisas não aconteceram, porque foi um trabalho péssimo do Diniz. Começa a acontecer agora com o Leonardo Jardim, ontem o Cruzeiro um pouco mais modificado. Com Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge, o time perde um pouco de capacidade de pressionar, de marcar o adversário, mas ganha muito quando tem a bola nos pés. No primeiro tempo, o Vila tentou fazer do seu mando de campo a diferença, criou algumas situações. Quando criou, o Cássio esteve lá, nem acho que o Cássio foi o nome do jogo, ou tenha sido o nome do primeiro tempo, ele apareceu em situações importantes. O Cruzeiro criou possibilidade para abrir o placar com o Caio Jorge, com o próprio Gabigol. No segundo tempo, quando o Vila começa a perder um pouco da sua questão física, e é normal que o Vila não aguentasse fazer aquilo tudo durante muito tempo, o Cruzeiro cresce, só que tem também uma mexida fundamental para mim do Leonardo Jardim. Ele tira o Christian do lado esquerdo, em uma posição de meia, e traz o Christian para perto do Romero. E aí o Christian ajuda, o Cruzeiro ganha em poder de marcação e possibilidade de velocidade. E deixa o Eduardo mais solto pela esquerda, o Matheus Pereira pela direita, ora até o Matheus Pereira trocando. E aí, à medida que foi passando o segundo tempo, o Vila não conseguia mais se concentrar, porque marcar, além de te exigir fisicamente, exige um nível de concentração muito alto também, para você não errar contra um adversário que joga tão coletivamente quanto é o Cruzeiro. E aí, quando sai o primeiro gol, uma participação excelente do William, um passe muito importante do Matheus Pereira, que fez um grande jogo ontem, mais um, sem a bola, e com a bola participou dos 3 jogos do Cruzeiro. O William foi muito bem, e aí o Cruzeiro abre caminho e passa, sem dúvidas, a partir do momento que faz o primeiro gol, a controlar o seu destino na partida. Não foi um adversário fácil, o Vila Nova, em que pese o placar agregado ter sido 5-0 nos 2 jogos, e o Cruzeiro segue com a sua série invicta, agora chega a 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, e o Jardim segue ganhando. O torcedor cruzeirense vê o time, já sabe que o Cruzeiro tem um time. Ele agora vai ganhando alternativas para esse time. O William, o próprio Bolassi, que tem entrado bem. Eduardo já é uma realidade nesse sentido. O Gabigol, ele é um 11º jogador e meio hoje nesse time. Até na preferência de alguns, ele poderia estar jogando. Ele vai criando agora possibilidades, além do seu time, acreditando naquilo, né? Na gestão física, técnica do grupo. Muito bem o Cruzeiro na partida de ontem, uma partida muito madura do time do Jardim. Qual foi a primeira palavra que o Valu falou quando ele foi fazer o comentário dele? Boa tarde para todo mundo, tá, gente? É coletivo. O coletivo do Cruzeiro hoje é o principal ponto que chama a nossa atenção. O Cruzeiro, independente das mexidas que o Leonardo Jardim faz, você vê efeito prático dela em campo. Você pega as peças, como que foi a mudança. Primeiro, a gente voltando no tempo para falar das mudanças que foram feitas no Cruzeiro. A entrada do Fagner, a entrada do Vidalba, a entrada do Lucas Silva, o Caio Jorge se tornando o ponto de referência, o Wanderson, o Christian. Todos esses jogadores foram importantes para hoje o Cruzeiro ter um time titular.
Mas você mexe nesse time titular, mudando algumas peças, e você vê o mesmo empenho, a mesma entrega, a mesma capacidade de dominar um adversário. Tem mudanças táticas? Tem, porque cada um é um. Né? Cada jogador tem sua qualidade, tem sua dificuldade ou tem sua imposição, mas o empenho da equipe, ele se mantém. E isso que tem me chamado a atenção no trabalho feito pelo Leonardo Jardim até aqui no Cruzeiro. Então, o Cruzeiro hoje, os adversários precisam estudar muito bem para enfrentar esse Cruzeiro. Porque esse Cruzeiro ele é capaz de te colocar em armadilhas. Que você parece que o adversário está tomando conta do Cruzeiro, vai criar as melhores oportunidades e o Cruzeiro tem a capacidade de ir lá e ferir o adversário. Então tem que ficar muito atento para esse time do Cruzeiro, que pode fazer grandes coisas ao longo da temporada. Aqui, deixa eu dar um boa tarde aqui, só para colocar aqui. Você sabe quando você fica lá na sua casa, lá no seu Instagram, tomando sua Ecobia, que você fica daquele jeito lá. Fico, doidão. Eu tô desse jeito hoje. Por quê? Porque hoje eu tô querendo que o público de casa veja o que eu vi mais cedo na rádio. Por que você viu? Thiago Fernandes pedindo desculpa hoje ao Cássio, né? E aí você pode aproveitar aqui na televisão e pedir desculpa para mais gente. Você viu que o Valu já desqualificou antes de você falar, sua fala. O Valu, inclusive, ele já aceitou que é mais do que 30%. Já aceitou. Demorou, mas aceitou. Demorou, mas aceitou. E eu acho que é importante a gente falar, né? O Cruzeiro é o que é hoje. Lembrando que quem quiser me ouvir, de fato, quando eu me pronuncio aqui para nossa audiência, no meu Instagram ou então na Samuca TV. Qualquer coisa fora isso que tenha veiculado, o Valu disse, não é verdade. Não, mas as pessoas confiam no que a gente fala nos bastidores e nós estamos entregando ele aqui. Mas tudo bem. Com o tempo, então, ele vai vir a público e vai falar o que eu vou falar agora. Né? Que hoje o Léo Jardim, pelo menos 50% do que está acontecendo no Cruzeiro é totalmente... Pelo menos? Pelo menos. Até acho que pode ser bem até mais. Sabe por quê? Porque além dele conquistar o grupo como ele fez, ter o grupo nas mãos e colocar jogadores aí que a gente imaginava que não teria mais condição de jogar no Cruzeiro para poder estar disputando, ele conseguiu total liberdade da diretoria para fazer o que ele está fazendo. Né? Ele tem o aval, eles estão do lado dele, então ele tem ali o comando do Cruzeiro. E a gente está vendo. Hoje ele cuida de tudo. Cuida de tudo e ele tem esse... Cara, o que ele está fazendo com o Gabigol, eu já falei hoje mais cedo na rádio, eu não esperava ver um Gabigol ser reserva do Cruzeiro, porque ele é reserva, né? E ele aceitar isso e mesmo sendo reserva, ele ajudar o Cruzeiro, porque a gente estava falando mais cedo... Aí tem ótimos números. Que ele ajuda, é o jogador que mais ajuda nas criações, participa nas criações de gol do Cruzeiro. Cara, ele tem muito mérito. Mas, Thiago, você pode pedir desculpa aí, porque eu tô curioso, porque eu quero ver esse corte rodar pelas redes sociais, porque você humilde é algo assim... difícil, é raro de se ver. Pelo contrário. Você admitir erro é raro de se ver. Toda vez que eu entendo que eu cometi um equívoco, eu venho aqui e falo que eu cometi um equívoco. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum mesmo. Eu, no início do ano, eu falei que o Cássio tinha que ser reserva do Cruzeiro. Eu estava errado. É simples. Eu não tenho problema com isso não, cara. Aliás, cara, não tem compromisso com o erro, né? Zero. Mas erra muito, né? Não erro tanto igual você está falando, não. Pelo contrário. Todas as vezes que eu venho aqui, todas as vezes que eu cometo... Não, mas é verdade. Todas as vezes que eu acho que eu cometi algum erro, ou que eu reconheço, ou que de fato cometi um erro, eu venho aqui e falo. Eu teria que gastar o programa só para você pedir desculpa, então, Não tem essa, HG. Se você parar pra pensar aí de erro, mesmo é isso. Gente, não foi só vocês, não. Foi muita gente. Então, muita gente. E eu tô esculhambou com o Cássio. Porque pra mim ele foi importantíssimo ontem nos 45 minutos iniciais. Ele foi fundamental. O Valu disse que não aí do seu lado. Aí. Não, ele não disse isso. Ele disse que não foi o nome do jogo. Mas eu discordo dele, tá tudo bem. Eu acho que nos 45 minutos iniciais ele foi o principal nome do jogo. E, cara, reitero, não é demérito. É igual eu falei lá na rádio hoje. O Cruzeiro fez com que um adversário forte, um adversário complicado, chato, se tornasse um adversário fácil para ele, Cruzeiro. Porque o Cruzeiro mete 5-0 no agregado. O Cruzeiro faz 5 gols, não toma nenhum. O Cruzeiro atropela aqui e lá até a maior até em termos de placar. E aí você pode falar, mas mais no segundo tempo, mas faz parte do jogo. O Cruzeiro, para mim, atropelou, fez com que um jogo chato, complicado, difícil, num gramado ruim, num estádio ruim, se tornasse um jogo fácil para ele. Estádio Cruzeiro. Ruim? Você acha Eu esse acho estádio péssimo. ruim? Eu acho. O gramado não estava bom, não. Não, assim, estádio ruim. não, Ele falou estádio ruim. mas o gramado Um dos não tava melhores legal, estádios não. do Brasil. Eu particularmente não gosto. Mas
o Cruzeiro fez com que tudo isso se tornasse um jogo fácil. Gramado- Para ele, Cruzeiro. Aliás, o gramado do Serra Então, Dourada, assim, cara- tradicionalmente, sempre foi um pouco mais pesado, mas sempre foi bom. Ontem estava ruim? Muito ruim. Não, horroroso. Muito ruim. A Horroroso. bola estava variando. Ele era uma das referências na década de 80 e 90, era referência. É um campo maior, o gramado tal, tava mas era um muito gramado ruim. O pesado gramado tava e tal. Falavam que ele era um pouco meio fofo e tal, mas enfim, então ontem estava ruim o gramado. Agora, o que não está ruim, sabe o que é? É a sua noite de sexta-feira. Você aceita um convite meu para hoje, Valu? Cara, eu já falei, convites tem que chegar, assim, na minha mesa, pelo menos 48 horas de antecedência. Eu adoro a sua humildade. Não, é porque eu trabalho muito, né, amigo? Assim, Presta atenção. Você pode trocar o trabalho, as obrigações para ir nesse lugar que eu vou te mostrar aqui agora. Forno de Vale a Barro. pena.